Sejam muito bem-vindos ao canal Resgate da Alma. Meu nome é João Vitor Gonçalves e no vídeo de hoje nós vamos fazer um react. Nós vamos assistir juntos aqui a um debate entre o Lucas Bonzoli e o Túlio Cristofaletti, do canal Contra Sola, a respeito do Sola Escritura. Então eu já queria convidar você a deixar seu like aqui, compartilhar esse vídeo, se inscrever, ativar os sininhos ali das notificações e também nos seguir aí lá no Instagram, na rede vizinha, @o resgate da alma _, tá bom, pessoal? Vamos aí, então, assistir a vinheta para a gente já assistir esse debate incrível aí que teve entre Lucas Bonzoli e o Túlio Cristofaletti. Então aqui, pessoal, vamos reagir aqui a esse debate, que teve aqui no canal do Lucas Bonzoli. Não sei se vocês viram, ficou sabendo, mas foi um debate bem Então, interessante, hoje nós. com respeito ao Sola Escritura, Será que o Sola Escritura tem base bíblica, E é bastante interessante, porque normalmente o que acontece? É, o, o, o debate é o inverso, o católico que se vê obrigado a dar explicações aos protestantes de sua tradição, de tudo aquilo que nós acreditamos. Só que a gente raramente vê, principalmente aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a gente vê alguns debates é, mais formais nesse sentido, Mas no Brasil a gente não vê algo nesse sentido, no qual o protestante tem que dar razões da sua fé. Por que o protestante acredita no sola escritura? É possível ver o Sola Escritura na Bíblia, é possível ver o Sola Escritura, por exemplo, no início ali, nas tradições dos pais apostólicos, nos pais apologetas, é possível extrair, ali dos primeiros séculos da cristandade, algo parecido com o Sola Escritura, Então é isso que a gente vai assistir aqui, nesse debate. É um debate, assim, de 3 horas, eu não sei se vocês estão vendo aí, Então, nesse vídeo aqui, vamos assim, vou tentar reagir aqui ao primeiro escopo, é, ao primeiro, vamos dizer assim, parte do debate. Se não me engano, foram três partes, A gente vai tentar assistir aqui a primeira parte aí, onde o Túlio, ele vai colocar aqui, ele vai começar o debate, tentando trazer as definições do solo escritura, Isso é sempre, cara, isso é muito importante nos debates. Por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo um debate entre os ortodoxos e o Paulo Cristiano, E eles começaram um debate sem entrar em consenso no que era solo escritura. Então, esse debate não leva ninguém a lugar nenhum, Então, é muito importante para qualquer debate sério existir essa definição do termo, solo escritura. Eu acredito que o Túlio Cristofaletti vai fazer isso de forma bem, bem feita, Exatamente isso. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos assistir aí ao debate aí entre o protestante Lucas Bonzoli, defendendo a sola escritura, e o Túlio Cristofaletti, católico romano, solicitando, a defesa do Lucas Bonzoli a respeito do sola escritura. Como o Lucas disse, o tema, se o sola escritura é bíblico, Se a Bíblia dá suporte para o modelo epistemológico de sola escritura. Hoje é um debate um pouco diferente. O protestantismo é que está sob exame. Nós sempre dizemos aqui que a pessoa que faz a afirmação. Pessoal, é muito importante aqui para vocês entenderem o que é esse modelo epistemológico, Epistemologia é a forma como você tem acesso ao conhecimento, Então, por exemplo, se o meu modelo de epistemológico é o sola escritura, então toda a minha fé, todos os meus minhas lógicas minhas definições teológicas, os dogmas, tudo vai ser pautado a partir do sola escritura, Então, por exemplo, quando a gente vai para o catolicismo, nós não seguimos o sola escritura, não é o nosso modelo epistemológico. Nós acreditamos que exista, a escritura como fonte de revelação, mas também a tradição dos apóstolos como fonte de revelação. Não que são duas fontes de revelação, é uma fonte de revelação só, deixar isso muito claro, que é o Cristo, que é o verbo encarnado, o verbo revelado de Cristo, de Deus,
E a forma como essa revelação divina se dá na história é através de duas formas, né? Não é que existam duas fontes de revelação, mas duas formas de transmissão dessa única fonte de revelação, né? Que é a tradição escrita e a tradição oral dos apóstolos. Perfeito? Então, aqui a gente vai ver isso, tá bom? Para vocês entenderem o que é epistemologia, exatamente isso aí que eu falei para vocês agora. Né? De uma maneira positiva, ela tem que fundamentar aquilo. Então, se, por exemplo, o Banzoli me pergunta sobre a virgindade perpétua de Maria, ou o papado, etc., eu tenho que dar as razões porque eu creio naquilo, né? Que pode ser na Bíblia ou não, enfim, quanto a processo gerar na Bíblia, mas eu não posso, por exemplo, dizer que o papado é certo porque o protestativo está errado. Tá? Então, eu entendo que não dá para fazer uma apologética negativa, tipo, você está errado, então eu estou certo. Não, pode ser que nós dois estejamos errados, né? Então, eu vou pegar a definição mais ampla que tem de sola escritura. E o Túlio aqui ele faz um disclaimer muito importante para o debate. Por quê? O protestante, pelo menos que eu já vi, né, de forma geral, ele dá razão ao sola escritura e fala assim, ó, o sola escritura é verdade porque a tradição católica se contradiz, né? Mas quem garante que o princípio sola escritura não se contradiz, né? Isso é muito interessante porque, por exemplo, o fato de você, entre aspas, provar que a tradição é errada ou contraditória, né? Se você conseguir fazer isso não quer dizer que o sola escritura está correto, que o sola escritura não vai ter contradições também dentro dele, né? Então, o que o Túlio está falando aqui, ó? Para você me provar que o sola escritura tem base bíblica, não basta você provar para mim que a tradição está errada. Você tem que, além disso, provar que o sola escritura não contém erro, né? Então, isso é muito importante, porque, assim, dentro do debate, pelo menos na internet do Brasil, eu não vejo um protestante dando razões do sola escritura sem ser tentando descredibilizar a tradição. Então, isso aqui que o Túlio está exigindo, né? Eu nunca vi um protestante respondendo isso aqui de forma satisfatória, tá? Até hoje não. Então, somente a escritura é infalível. Se o Lucas quiser adicionar aqui também o outro adendo, né, do qual a Bíblia é materialmente suficiente, pelo menos, né, que é a posição mais comedida, enfim, ele fica à vontade. Se ele quiser colocar formal, ele põe também. Como eu não sabia se você ia querer, Lucas, a formal ou a material, então eu simplesmente não coloquei nada, tá? Eu deixo para você, tá bom? Mas que somente a escritura é infalível, acho que todos nós podemos concordar. Então, hoje nós vamos investigar se a Bíblia sustenta o modelo de sola escritura. Então, vamos lá. Então, qual que é a definição do Túlio aqui, Cristofoletti, para o debate do sola escritura? E as escrituras são a única fonte de autoridade infalível, né? Isso é bem interessante, porque os protestantes falam assim, os católicos, eles dizem que a definição deles de sola escritura, na verdade, é o nu da escritura, né? Nós, protestantes, aceitamos a tradição, aceitamos a igreja também como fonte de autoridade, só que a única autoridade infalível, ou seja, que é preservada do erro de forma divina, são as escrituras. Nós, católicos, acreditamos que o magistério também é infalível e a tradição apostólica também é infalível, tá? Essa é a grande diferença, esse é o grande ponto, né, de discordância entre os protestantes e as igrejas apostólicas, tá? Não estou falando nem aqui da igreja católica, tá? Então, é muito interessante tudo trazer essa definição bem clara aqui do sola escritura, né? Passando os argumentos aqui da tradição oral, né? Então, se o sola escritura fosse verdade, realmente somente a escritura seria infalível. Seria infalível, todo mundo sabe, seria preservado do erro, né? Você teria uma produção especial divina, toda aquela coisa. Como católico, eu tenho que dizer que existem alguns versículos, por exemplo, esse, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quando Cristo fala aos apóstolos, né? Quem vos rejeita, me rejeita. Quem rejeita, rejeita aquele que me enviou. Mostrando que há uma assistência que Cristo garante na pregação oral. Né? Você tem também em 1 Tessalonicenses, Paulo fala, né? Vocês receberam de nós a palavra da pregação de Deus, mas não como palavra de homens, mas sim como palavra de Deus, a qual também opera em nós os que crestes. Você tem o clássico versículo, que não podia deixar de citar aqui, né? 2 Timóteo 2,15, onde Paulo equipara as duas fontes, né? Se apega às traduções orais e escritas. Tudo bem? Estou parafraseando aqui, tá? Certo? Então, e lembrando que ele também endereça a transmissão da tradição oral via oral. O que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia homens fiéis que são idôneos para também ensinar aos outros, tá? 2 Timóteo 2,2. Então, a primeira pergunta que eu queria saber, para entender a posição do Lucas, é se ele acha que na época dos apóstolos, os apóstolos tinham uma proteção divina infalível para a própria pregação oral deles. Isso no caso da tradição. Do magistério. Olha que interessante o que o Túlio está falando aqui. O Túlio está partindo do pressuposto que
Bom, se a Bíblia é a única fonte de fé, né, única fonte infalível, né, quando os apóstolos estavam pregando, né, dados esses versículos aqui, o que eles estavam pregando também era era infalível, né, vamos dizer assim, né? Normalmente o protestante vai dizer que sim, tá? Porque os apóstolos eles eram os seguidores diretos de Cristo. E isto é um grande problema, porque vai deixar algum tipo de lacuna para que na época dos apóstolos, o sola escritura não era pregado, não era o modelo epistemológico dos apóstolos, porque no momento dos apóstolos, tanto as escrituras, né, principalmente o Velho Testamento, quanto a pregação oral deles eram consideradas infalíveis, né? Se o Lucas Vanzoli conceder nesse ponto, ele vai ter que provar em que momento, né, isso deixou de ser uma verdade. Ah, foi quando os apóstolos morreram. Beleza, mas em que momento as escrituras deixam isso claro? Ó, quando o último apóstolo morrer, o modelo epistemológico vai mudar de pregação oral mais escritura e ficar no solo escritura, né? Isso aí vai ter que ser demonstrado, né? E é bem interessante, uma sequência lógica do Tully aqui muito bem O construída. magistério, a coisa é um pouco mais rápida. Eu não sei como que eu faço para mudar aqui. Como é que eu faço aqui, gente? Eu não estou conseguindo passar para o lado aqui. É que você fez no Canva, né? Se fosse Pausa aí, slide. desculpa aí. Pausa o tempo dele, Peter. Pode ir, vai. Eu passo aqui, tá certo. Tá. Então, eu vou citar aqui o exemplo do Concílio de Jerusalém, né? No qual os apóstolos se reúnem para falar algumas coisas sobre circuncisão e tudo. E eles dizem, no final, né, que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Não vos impor encargo algum, dá a decisão. E aí, no outro capítulo, diz o seguinte, que esse decreto do concílio era entregado em todas as cidades para ser observados e que as igrejas eram confirmadas na fé, tudo bem? Então, você tem um concílio que é apostólico, que está sob orientação do Espírito Santo e que confirmava a igreja na fé. A pergunta que eu faço para o Lucas é se ele acha que esse concílio foi infalível, tudo bem? Para não... Até por... A questão do concílio ali de Atos 15 é uma pedra no sapato gigantesca para o solo escritura. Por quê? Olha o que diz, né, em Atos 15, né, 28 e 29. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encarga algum, senão essas coisas necessárias. E aí vem as coisas necessárias. O que os apóstolos e os anciãos, né, não era só apóstolo que tinha ali no concílio, no primeiro concílio ali de Jerusalém. Eles falam assim, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né? Eles não trazem um embasamento escriturístico para essas coisas aqui que serão necessárias para que os gentios sigam, né? Eles falam assim, ó, pareceu bem a nós, né? E ao Espírito Santo, né? Então, essa decisão aqui específica do Concílio de Jerusalém, né? E aí o Túlio traz a sequência, foram que observados em toda a igreja, né? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé. Então, ou seja, houve uma decisão conciliar ali em Atos 15, né? Onde houve um acréscimo às escrituras, no sentido de que não existe nenhum registro no Velho Testamento a respeito de que os gentios poderiam estar isentos da circuncisão, né? Não existe isso no Velho Testamento. Mas os apóstolos e os anciãos, observando isso, pareceu bem tanto ao Espírito Santo quanto a eles de que fosse determinado essas coisas aqui para os gentios seguirem. Então, se essa decisão do concílio for infalível, nós temos uma grande pedra no sapato do Sola Escritura. Por quê? Nós temos uma outra fonte, né, que é o concílio ecumênico, definindo coisas de relação à fé, né, de forma infalível. Então, lá na época dos apóstolos, nós temos algo além das escrituras que possui caráter infalível, né? Então, se isso aqui for assumido como infalível também, é um grande checkmate no Sola Escritura, certo? Então, você tem um concílio que é apostólico, que está sob orientação do Espírito Santo e que confirmava a igreja na fé. A pergunta que eu faço para o Lucas é se ele acha que esse concílio foi infalível. Tudo bem? Para não... Até para não sobrecarregar, assim, né? Ficar falando muita coisa, eu creio que... Quanto tempo eu tenho ainda? Porque 6 minutos, Túlio. Não, tudo bem. Bom, essa seria a minha abertura, porque o que eu preciso, na verdade, é entender como que o Lucas está pensando.
né? Ele precisa entender se ele acha que essa infalibilidade existia para os apóstolos ou não, né? Ou se existia para o concílio ou não. Então, eu queria que ele respondesse nessas duas frentes. Tudo bem? Você abre mão do restante do seu tempo, então? Abro, tranquilo. Beleza, então. Mas Esperando eu o preciso cronômetro. entender. Só para confirmar, Lucas, o Túlio parou em 5h20 aqui, tá? Sim, Então ele abriu mão do restante do tempo, você pode seguir com uns 10 minutos, tá? Só deixa eu ajustar o timer aqui mais uma vez. Posso contar? Espera só compartilhar a tela aqui. Peraí. Ok. Eu falei não, acho que me... Tô conseguindo compartilhar o slide específico. Vai estar. Eu vou começar. Primeiro vamos responder. Pode contar meu tempo, tá, o Peter? Contando aqui, tá? Peter, dá meu minuto para ele. Ô, Lucas, se quiser meu minuto para pegar. Pega aí. Não, é 10 minutos mesmo. Então vai. Então, vamos primeiro responder as perguntas dele. Eu preparei a slide só para responder essas duas perguntas que eu já sabia que ele iria falar, né? Mas como eu vou desenvolver melhor esse raciocínio? Primeiro eu vou só responder ele, aí depois eu desenvolvo melhor o raciocínio em cima disso, até porque ele precisa fazer a argumentação dele em cima disso. Então, respondendo objetivamente, o Concílio de Jerusalém era infalível? Sim. A pregação oral dos apóstolos era infalível? Não. E isso eu vou provar depois ao longo desse debate. A tradição oral dos apóstolos era infalível? Não. Ensino em cima melhor esse Então, raciocínio. Primeiro eu vou só responder ele, aí depois eu desenvolvo melhor o raciocínio em cima disso, até porque ele precisa fazer a argumentação dele em cima disso. Então, respondendo objetivamente, o Concílio de Jerusalém era infalível? Sim. A pregação oral dos apóstolos era infalível? Não. E isso eu vou... Então, o Lucas Mazzoli assumiu que, na época dos apóstolos, existia uma outra fonte de autoridade infalível além das escrituras, né? Isso aqui é o Lucas Mazzoli assumindo que os apóstolos não viviam sob o sistema epistemológico protestante do sola escritura, né? Então, os apóstolos não seguiam sola escritura. É isso que basicamente que o Lucas Mazzoli está dizendo, né? E ele assumiu uma coisa que eu acho que é um problema maior, né? Ele falou que a pregação oral dos apóstolos não era infalível. Então, como é que Paulo vai pedir para Timóteo ensinar outros na fé daquilo que ele recebeu oralmente, né? Do próprio apóstolo Paulo. Se aquilo que o apóstolo Paulo dizia, pregava oralmente, não era infalível. Então, o apóstolo Paulo estava orientando Timóteo a transmitir uma verdade que era falível. Isso é um grande problema, né? Isso a gente está dando base para vamos dizer assim, uma base para dizer que na época dos apóstolos a igreja já estava susceptível à falha, né? Já estava susceptível a receber ensinamentos errôneos, vindas dos próprios apóstolos, porque os apóstolos pregavam coisas falíveis, né? Isso é um grande, grande problema mesmo para a igreja, né? Porque como é que a gente vai definir das pregações orais dos apóstolos que era falível ou era infalível? Será que as pregações dos apóstolos infalíveis são aquelas que estão registradas nas escrituras unicamente? Será que essa vai ser a lógica do protestante, né? A questão é saber dizer quem definiu este critério, né? Quem definiu este critério de que só as pregações que estão registradas na Bíblia são infalíveis, né? Complicado. provar depois ao longo desse debate. A tradição oral não é infalível, a escritura em si é infalível, certo? Depois a gente vai voltar a esse ponto. Agora vamos ler aquilo que a gente preparou aqui sobre esse tema. Como é que a gente sabe que a escritura é a autoridade final, a regra suprema de fé? O principal silogismo é o seguinte: o que é escrito tende a se preservar com o tempo. O que é transmitido apenas oralmente tende a se conter. Portanto, a única fonte segura que temos do que Jesus e os apóstolos ensinaram é através daquilo que foi escrito, ou seja, sola escritura. Pessoal, quem é dado à filosofia, à lógica, sabe que isso aqui não é um silogismo, né? Qual que é o termo médio desse silogismo, né? O que se repete na primeira premissa e na segunda premissa? Né? Qual que é o termo menor, qual que é o termo maior aqui? Né? Primeiro, a primeira premissa, o que é escrito tende a se preservar com o tempo. Né? Nem ele dá afirmação concreta, fala assim, o que é escrito se preserva no tempo. Né? E o que é transmitido oralmente tende a se corromper. Né? O tende aqui, você já não consegue afirmar a própria premissa dele. Né? Então, dizer que a única fonte segura que temos do que Jesus e os apóstolos ensinaram é aquilo que foi escrito, né, baseado nessas duas premissas, não se segue, né? O que a gente fala que é um non sequitur. Tá certo? E é interessante porque, por exemplo, o que nós temos escrito de Jesus e dos apóstolos? Quais que são os escritos mais antigos? Né? Quais são os manuscritos mais antigos?
se não me engano, são datados do século III. Então nós temos um gap ali de tempo de 2 séculos, né? Fora que, por exemplo, a gente tem manuscritos recentes que têm interpolações ou edições que não encontramos nos manuscritos mais antigos, né? Que normalmente na Bíblia são textos colocados entre colchetes, né? E aí, né, como que a gente resolve esse problema do texto escrito? Porque parece que o texto escrito não se preservou tão bem ao longo do tempo, né? Por exemplo, essas interpolações que existem, né? Como é que você garante que aquela interpolação é ou não um texto inspirado por Deus? Quem garantiu isso? Quem disse isso, né? Ou, por exemplo, quem pegou a carta, os escritos de Mateus, né, os manuscritos de Mateus, e confirmou, ó, esse manuscrito aqui foi realmente escrito por Mateus, né? A gente não tem isso na Bíblia, né? A gente não tem isso nos textos. A gente tem isso através da tradição oral, né? Mas vamos deixar que o pessoal falando aqui pra gente ver essa questão aí, ah, da lógica do solo escritura. Escritura. Isso, eu repito, a gente usa em relação a tudo na vida, não apenas em relação à questão da Bíblia, nem mesmo em relação apenas a questões religiosas. Se a gente perguntar, por exemplo, se a gente quer acessar aquilo que Platão ensinou, como é que a gente vai saber? A gente vai ter os escritos de Platão, evidentemente, escritos que outras pessoas escreveram sobre ele, mas você não vai encontrar tradições orais sobre Platão, né? Imagina alguém fazendo uma monografia, uma dissertação aí, uma tese sobre Platão, e aí a fonte dele é tradição oral, chegou aos meus ouvidos, fonte confia, né? Isso daí não vai ser muito seguro, eu acho que a banca examinadora vai reprovar esse cara na primeira oportunidade. Então a gente tem que ver aquilo que O Lucas Bonzoli aqui, ele parte do pressuposto que os escritos de Platão são confiáveis porque são de Platão, né? Tipo assim, ele parece ignorar que existe um espaço de tempo entre a existência de Platão e o manuscrito mais antigo que a gente tem. Eu vou tentar achar aqui para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer. Platão, ele viveu aqui entre o século V e IV antes de Cristo, tá? Fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT. Pensei assim, qual o manuscrito mais antigo de Platão? O manuscrito mais antigo conhecido é o papiro de Oxirrinco, tá? Datado do século III depois de Cristo. Ou seja, entre a existência de Platão e o manuscrito mais antigo, nós temos aí quase que 7, 8 séculos de distância, né? E aí, como que a gente faz com esse gap temporal? Como que a gente resolve isso? Como que a gente garante que o papiro Oxirrinco é realmente algo que foi dito por Platão, né? Como que a gente resolve esse grande impasse aqui, tá? Esse grande impasse a gente resolve porque existe uma escola, né? Existem pessoas que ao longo dos séculos foi estudando Platão e foi repassando tanto o estudo do Platão quanto os manuscritos dele, né? Então a própria transmissão escrita do que Platão escreveu depende dessas pessoas que estão fazendo essa transmissão, né? A gente não pode garantir, não existe a possibilidade de a gente garantir que aquele manuscrito é realmente o que Platão escreveu, se a gente não tem o original, né? É claro que vão existir, por exemplo, algumas ferramentas, por exemplo, o consenso dos textos, o consenso dos manuscritos, né? Para dizer que, ó, se todos esses manuscritos aqui do século III depois de Cristo estão dizendo a mesma coisa, então provavelmente, e o mais certo é que isso aconteceu mesmo, é que o que Platão escreveu foi isso, né? Então, a gente não tem um texto original de Platão para dizer que o Platão escreveu aquilo ali. A gente não consegue trazer exatidão, mas a partir de uma análise crítica textual, a gente fala assim, ó, as evidências apontam de que exista um único texto original que dizia essas palavras, porque a gente tem vários manuscritos espalhados, né, ao redor do mundo, dizendo a mesma coisa em séculos diferentes, em povos diferentes, em culturas diferentes, né? E é exatamente isso que é feito com a Bíblia, né? A gente tem mais de 5.000 manuscritos dizendo basicamente a mesma, né? Sendo registrado ali basicamente o mesmo texto, por exemplo, da Bíblia. Então, a partir disso, a gente chega nessa conclusão de que o mais provável é que Mateus tenha escrito, por
o evangelho daquela forma, com aquelas palavras, com aquela sequência ali dos textos. Mas esse conceito do consenso textual é o mesmo conceito que nós utilizamos para a tradição apostólica, por exemplo. Por exemplo, existe tradições que não estão registradas na Bíblia e que são comuns a todas as igrejas que foram fundadas pelos apóstolos, né? Então, por exemplo, a gente pega uma igreja etíope, uma igreja copta, uma igreja armênia, uma igreja siríaca, uma igreja russa, uma igreja bizantina, uma igreja romana. Todas essas igrejas foram fundadas ao mesmo tempo pelos apóstolos. E olha que incrível, todas elas, por exemplo, acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Então dizer isso aqui não prova o solo escritura, tá? Não prova. Aquilo que é seguro, aquilo que se preserva com o passar do tempo. E no exemplo que a gente deu, a gente só sabe o que Platão ensinou porque a partir daquilo que Platão escreveu, certo? Mesmo que a gente saiba que Platão ensinou muita coisa oralmente, né? Mas aquilo que foi pregado oralmente, a gente não sabe o que é, a gente sabe o que é que foi escrito. A mesma lógica a gente vai aplicar em relação à escritura. Um exemplo, alguém compra uma casa, um carro sem um documento escrito, quer dizer, até para essas coisas, né? Lucas, tem muita gente que compra carro sem documento. Isso não faz o carro não ser da pessoa, tá? Principalmente em cidade do interior, né? Pessoal de roça, assim, eles não pagam o documento do carro, eles ficam passando o carro sem um documento e registro. É claro que não é o ordinário, né? De materiais, a gente precisa de uma nota fiscal, né? Porque a gente sabe que nada se sustenta apenas a transmissão oral, né? Ninguém, é uma coisa assim, meio óbvia até, né? De se raciocinar. Então, quanto mais importante uma coisa mais importante é que seja confirmada por documento escrito. Se você vai comprar uma bala na esquina, você talvez não vai precisar de nota fiscal, né? Agora, uma coisa tão importante como a própria palavra de Deus, é evidente que Deus iria selar isso justamente através de documentos escritos para que a doutrina seja a partir de uma fonte segura e confiável, ou seja, algo que seja rastreável, e não como a tradição oral católica ou qualquer tradição oral, que por regra é exatamente isso, é uma coisa que você não tem como deixar rastro, você não tem nem como saber o conteúdo dela, né? Tem um monte de problemas. Bom, será que a gente pode amparar esse raciocínio na Bíblia? Bom, Lucas, igual eu disse aqui, a gente vai para todas as igrejas apostólicas e a gente vê várias tradições, tá? É claro que a gente vai encontrar embasamento nas escrituras, mas a gente vê várias tradições que são consensuais, tá? E, cara, como que você resolve esse BO para o solo escritura, por exemplo? Uma coisa que é consenso em todas as igrejas que foram fundadas por um apóstolo é a questão da virgindade perpétua de Maria. Todas as igrejas que são fundadas por um apóstolo creem na virgindade perpétua de Maria. Todas as igrejas que são fundadas por um apóstolo creem na Assunção de Maria, né? E, e aí, todas as igrejas, será que elas caíram no erro juntamente ao mesmo tempo, sendo que elas estavam espalhadas ao longo do globo? Será que uma heresia conseguiu contaminar a igreja de cabo a rabo, né? Será que a igreja cristã, ela foi desamparada do erro por Deus? Né? E Deus, olha você vê que coisa maluca. Deus resolveu amparar apenas um livro, um escrito, materialmente falando, e desamparou a sua igreja, que é onde está contida ali a reunião dos seus membros, né? Dos seus fiéis. Né? Então Deus deixou de ser fiel ao povo e passou a ser fiel ao livro. Né? Coisa é interessante ver os desdobramentos lógicos disso, né? Na Bíblia, a gente vai ver vários textos onde o próprio Senhor Jesus vai condenar a tradição dos fariseus. Por exemplo, ele vai dizer: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? E aí, alguns versículos adiante, vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Marcos 7,3, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitirem e fazem muitas coisas como essa. Marcos 7, 6-7, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram e são doutrinas que são preceitos de homens. Marcos 7,8, versículo seguinte, né? Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E verso 9, seguinte: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Então, logicamente, Jesus desceu o sarrafo na tradição judaica, que era uma tradição oral, que eles diziam que remontava desde Moisés, né? A chamada Torá oral. Agora, será que ele tratou dessa mesma forma a Escritura? Vamos ver como que Jesus vai debater com o diabo no deserto. O diabo falou: se você é o filho de Deus, mande essa pedra para que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão verá o homem. Onde está escrito? Obviamente, é a Escritura, no Antigo Testamento. Veja que Jesus ele vai começar a trazer o debate para o campo da Escritura, não é o diabo. E Jesus poderia tranquilamente falar: tá na tradição oral aí, né? O que o Lucas está fazendo aqui? Ele está atacando a tradição oral, né? Mais uma vez, atacar a tradição oral não comprova só a escritura, né?
É o grande problema lógico que os protestantes têm, né? Eles não conseguem provar seus fundamentos de forma positiva, né? Eles, eles firmam seus fundamentos de forma negativa. Ó, a tradição está errada, logo a sola escritura é a forma correta. Pô, mas e aí, como é que você me garante que a sola escritura está correta? Se a Igreja Católica Romana, a partir de hoje, deixar de existir, como é que você vai me provar que o sola escritura é o modelo correto epistemológico, tá? Fora aqui que quem começou a citar as escrituras foi o diabo, né? Então Jesus Cristo foi para o campo das escrituras. O que demonstra que até o diabo pode usar as escrituras para enganar, né? Então, assim, nem as escrituras estão salvas de serem usadas para o engano, porque o próprio diabo utilizou as escrituras, né? Coisa bastante interessante também. Né, Moisés falou tal coisa, aí cita uma coisa que nem tá na Bíblia e tal. Não, ele vai rebater sempre a partir daquilo que está escrito. Aí, mais uma vez, o diabo tenta ele, né? Eu vou dar todo esse esplendor e tal, todos os reinos do mundo, se você me adorar. Deus fala, está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só ele preste culto. Aí, mais uma vez, o diabo tenta Jesus, ele responde, dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus, que é outra coisa que está na Escritura. Ou seja, Jesus sempre trabalhou com base na Escritura e não na base da tradição oral. Vamos ver um exemplo de Jesus outra vez corrigindo a tradição oral dos judeus. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ame o seu próximo, tá no Antigo Testamento, de fato, mas odeie o seu inimigo não tá. E aí, esse ouviram, obviamente, uma tradição que os fariseus pegaram e eles interpretavam dessa forma, né? Que é para odiar o seu inimigo. Aí Jesus falou, não, é para amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Mais uma vez, Jesus corrigindo os erros da tradição oral. Vamos ver se Paulo... E Jesus Cristo corrige como? Escrevendo um tratado sobre os erros da tradição oral judaica? Não, ele corrige através de um ensino oral também. Então a gente percebe que o veículo oral não é o problema, mas o conteúdo desse veículo, tá? Porque o próprio Cristo corrigiu as tradições orais judaicas a partir da sua tradição oral. É porque Cristo, mais uma vez, ele não deixou um tratado registrado acerca das inovações do judaísmo rabínico, né? Cristo não fez um livro assim. Paulo também pensava dessa forma. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Ele era extremamente zeloso enquanto judeu. Agora, será que quando ele se converteu, ele continuava zeloso das tradições dos seus antepassados? Vamos ver o que ele vai falar lá em Colossenses 2:8. Tenha cuidado. Claro que não, porque as tradições dos antepassados de Paulo condenaram e mataram Cristo, né? Inclusive, tradição essa que estipulou o Velho Testamento dos protestantes, né? Essa mesma tradição que está sendo criticada aqui por Cristo, por Paulo, é a tradição que levou ao Velho Testamento que os protestantes dizem ser o Velho Testamento correto, né? Porque os judeus receberam os oráculos divinos, não é isso? Cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Em Tito também ele vai falar para não dar atenção a lendas judaicas, ou seja, aquilo que para os judeus era realmente um mandamento divino, uma lei oral, assim, que Deus mandou, que estava no mesmo nível de autoridade da escritura, Paulo simplesmente menospreza e chama de lendas judaicas. Bom, conclusão preliminar. A tradição judaica havia se corrompido largamente, a gente viu isso amplamente aqui, mas a escritura não. Por quê? Porque a gente nunca vai ver um autor bíblico no Novo Testamento citando as escrituras para corrigir a escritura, para falar mal da escritura, né? Que nem os marcionitas lá falam, né? Pelo contrário, eles sempre vão citar a escritura como fonte de autoridade. Por outro lado, eles quase sempre que eles mencionam tradições judaicas é para descer a lei em cima dela, né? Então eles tinham a escritura como que eu admiti o dom da infalibilidade escrituras para corrigir a escritura, para falar mal da escritura, né? Que nem os marcionitas lá falam, né? Pelo contrário, eles sempre vão citar a escritura como fonte de autoridade. Por outro lado, eles quase sempre que eles mencionam tradições judaicas é para descer a lei em cima dela, né? Então eles tinham a escritura como autoridade, mas não tinham a tradição judaica, a tradição oral, né? Como sendo de autoridade. Por quê? Porque eles sabiam que a tradição oral havia se corrompido, mas a escritura não se corrompe porque é a palavra de Deus. Então a grande questão que a gente fica aqui para esse debate é se a mesma lógica que se aplica ao período do Novo Testamento, ou, né, vamos supor, né, que milagrosamente mudou tudo, e aí, de repente, a tradição oral, que não era confiável na época do Antigo Testamento, na época de Moisés, que não se preservou com o passar do tempo, agora, de repente, ficou tudo perfeito, né? Tudo começou a se conservar perfeitamente, né? O apóstolo vai pegando de boca em boca e vai passando para outro, e passou aí, não sei quantos séculos e
séculos e séculos, e aí o Papa vai lá e implementa um novo dogma, né? Será que é isso? Né? Para os católicos, sim. Inclusive, no nosso debate anterior, né, que, na participação do Túlio na nossa live, ele falou, ele pode se corrigir se ele quiser, à vontade, tem esse direito, mas ele falou, eu sou sola escritura em relação ao Antigo Testamento, mas não em relação ao Novo, né? E ele segue essa lógica que a gente mostrou aqui em relação ao Antigo, mas ele acha que a lógica mudou em relação ao Novo. Mas o que a gente vai mostrar aqui é que o próprio Novo Testamento vai mostrar que a lógica não mudou. Ela continua valendo, a tradição, ela continua não sendo preservável a longo prazo. Ela continua, a escritura, portanto, continua sem autoridade final. Vamos ver um exemplo aqui. Em Lucas 1, olha aqui, ó, o próprio evangelista vai dizer pra gente: muitos já se dedicaram e elaboraram um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos para aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Espera aí, vamos parar para raciocinar um pouco em cima desse texto aqui. Ele diz que já haviam, claro, pessoas, né, falando sobre isso, sobre os fatos que aconteceram entre eles, mas mesmo assim, o Lucas ele não fala, ó, Teófilo, fica com esses relatos aí que já tá bom, né? Não, ele fala, eu decidi escrever-te um relato, ou seja, ele precisou gastar tempo e dinheiro dele escrevendo o evangelho, na época o papel era caríssimo, todo mundo sabe disso, para quê? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Em outras palavras, se ele não escrevesse, se não passasse por escrito aqueles registros, provavelmente o conteúdo da mensagem iria se perder, e Lucas sabia disso, ele sabia que através da escritura que a mensagem é preservada. É justamente por isso que, vamos imaginar aqui, que os evangelhos não existissem, não tem Mateus, tem Marcos, tem Lucas, tem João, não tem nada, né? Também não tem nem cartas de Paulo, não tem nada, né? Alguém saberia, apenas por meio de tradição oral, por exemplo, uma parábola de Jesus, né? O Túlio fez duas perguntas para mim, vou fazer uma pergunta para ele, né? Já que eu tenho essa oportunidade. Você poderia me citar uma parábola de Jesus que ele contou e que não foi escrita, né? Será que alguém saberia os ensinos de Jesus se eles não tivessem sido passados por escrito? Porque Marcos vai falar que nada Jesus falava à multidão sem usar parábolas. Então é evidente que teve muitas parábolas que Jesus contou e que não foram passadas por escrito. Papias de Herápolis, ele vai dizer que, na verdade, Eusébio citando Papias, ele vai dizer que Papias fala sobre estranhas parábolas do Salvador que não tinham sido escritas, que chegou a ele através de tradição oral. Será que o Túlio poderia citar pra gente quais parábolas estranhas do Salvador eram essas? Né? É evidente, eu vou deixar ele responder, mas eu já antecipo que eu tenho certeza que ele não vai saber, não falar qualquer parábola que não foi escrita, porque justamente aquilo que não foi escrito se perdeu. A gente só tem acesso àquilo que foi escrito, porque só aquilo que foi escrito é rastreável. 30 segundos, aqui, Lucas. 30 segundos? Tá, eu vou tentar, aqui 30 segundos não vou conseguir ler esse texto aqui inteiro, porque tem uma análise mais aprofundada. Então eu vou abrir mão dos últimos segundos do meu tempo e vou passar a palavra para o Túlio. É só para trazer um ponto aqui que deve ser observado. O que o Lucas Manzoli faz? Ele pega as partes que no Novo Testamento repudiam a tradição judaica, né? Lembrando, tradição essa que rejeitou o Cristo, condenou o Cristo à morte de cruz, e faz uma extrapolação lógica para dizer, ó, no Novo Testamento ninguém seguia tradição oral nenhuma, né? O que a gente vê que é um absurdo, né? Os próprios textos que o Túlio Cristofaletti colocou no início do vídeo são que ó Timóteo, guarda as tradições, né, que de mim recebeste, seja por carta escrita ou por palavra viva, né, por palavra nossa. Aquilo que ouviste de mim, dentre outras testemunhas, ensina, né, transmite a outros, né? Então, a gente vê no Novo Testamento, sim, a tradição judaica sendo reprovada, mas a gente vê também uma tradição apostólica sendo transmitida, sendo passada. Então, aquela história que o Lucas Manzoli fala assim, então no Novo Testamento mudou, né? Magicamente mudou. Não, não é que magicamente mudou. Isso está registrado amplamente nas Escrituras. Essa tradição sendo passada, esse conhecimento, além das Escrituras, sendo ensinado, né? O próprio Concílio de Jerusalém, que o Lucas Manzoli assumiu sendo infalível, é uma coisa extra-escriturística, principalmente para aquelas pessoas que estão lá naquele momento, né? Eu sou o Pedro, estou aqui no Concílio de Jerusalém, né? O que eu estou decidindo aqui não está na Escritura. Vocês concordam? Não está. Então, o Lucas Manzoli ele faz uma extrapolação lógica para concluir algo que não é uma verdade, pelo menos relatada pelo Novo Testamento. Beleza, muito obrigado, Lucas. Deixa eu só retomar o tempo aqui. Túlio, você vai apresentar os slides de novo? Creio que não. Okay. Ele falou várias coisas, não dá para responder no slide. Acho que eu só anotei assim, basicamente, e vou. E lembrando, qual foi a estratégia do Lucas Manzoli, que não falando do Lucas Manzoli, mas é a estratégia protestante, né? É dizer, sola escritura é verdade porque a tradição ela é reprovada, né? Não existe uma defesa positiva, sola escritura
ele funciona porque o apóstolo tal pregou que era sola escritura, o pai da igreja tal ensinava sola escritura. A gente não vê isso. Por quê? Porque não existe fundamentação nem bíblica e nem patrística do sola escritura. Isso é uma invenção do século XVI, dentro da Reforma Protestante. Eu vou conversando com ele, né? Tá, podemos começar o tempo, então? Podemos? 10 minutos é contigo, meu caro. Perfeito. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar aqui muito bem estabelecido, e eu vou segurar o Lucas nessa admissão que ele fez, ele disse que o Concílio de Jerusalém era infalível, certo? Então ele admitiu a existência do dom da infalibilidade fora da Escritura, tudo bem? Então aqui ele já acabou de admitir, embora que não tenha admitido para pregar ali o exercício do magistério, mas para a infalibilidade conciliar, né, pelo menos para o magistério, ali o exercício do magistério, ele está admitindo que existe algo que pode ser infalível além da Bíblia, tudo bem? Então, ele já, de fato, admitiu que os apóstolos não estão praticando um modelo de sola escritura, certo? Porque você tem uma outra autoridade infalível sendo apontada ali, e não por menos, nós vemos na 1 Timóteo 3,15 que a igreja é coluna sustentáculo da verdade, tá? Então é nesse sentido que ela é coluna sustentáculo da verdade mesmo. E eu concordo com o Lucas Bosoli, tá? Então, sabendo que já foi admitido que o paradigma apostólico, na época apostólica, não era sola escritura, tudo bem? Embora imperfeitamente, eu concordo também que a pregação oral era infalível, pelos motivos que eu apresentei, porque Paulo equipara as duas coisas, tudo, mas aí ele colocou alguns textos, tudo bem? Bom, Então, o que o Túlio aqui ele faz assim, sabiamente, né? Mostrar que o próprio Lucas Banzoli concorda que na época dos apóstolos o sistema epistemológico não era o sola escritura. Então a pergunta que fica é o seguinte: quando o sistema epistemológico mudou, aonde há o registro disto nas escrituras? Aonde há o registro disto na patrística, nos concílios ecumênicos? A gente não acha isso. A gente não acha em um momento em que a igreja se reuniu e falou assim, ó, pessoal, com a morte do último apóstolo, nós não podemos mais recorrer à tradição e nem ao magistério da igreja, nem aos concílios, ao consenso, né, entre os padres da igreja. Então, a partir de agora, nós vamos ficar somente com as escrituras. Somente as escrituras são a nossa regra de fé e prática infalível, né? A gente não vê isso nem nas escrituras, nem nos pais da igreja e nenhum concílio ecumênico, tá? Então, o protestante ele precisa provar isso. Quando é que o sistema epistemológico mudou? Deixou de ser um sistema epistemológico baseado no consenso de um concílio, né, como aconteceu em Atos 15, ou na transmissão da tradição, como a gente vê os relatos nas cartas de Timóteo. A gente não sabe quando isso aconteceu, e os protestantes muito menos. A lógica dele, eu até entendo, mas não concordo, tá? Você tem, por exemplo, anti-Moisés, né? Antes de Moisés, por exemplo, o Bellarmino até usa esse argumento, é bem interessante. Desde de Adão, né, até Moisés, havia uma igreja de Deus no mundo. E você pode ver, né, no livro do Gênesis, que havia alguns ritos ali, enfim, havia o início de uma religião, né? Até Abraão, primeiro judeu, tal. Então, entre Abraão e Moisés são ali centenas de anos, e você tinha uma religião sem escritura. Interessante, né? Então você tinha a preservação da verdade divina, ainda que incipiente, mas você tinha simplesmente uma autoridade magisterial com uma tradição, né? Então não é verdade que sempre se precisou da escritura para se preservar a igreja de Deus no mundo, né? Então essa é a primeira coisa, nós podemos observar isso no período anti-nicênico. Eu tenho alguns problemas também com as questões do Lucas, porque de fato ele fala, olha, Jesus usou a Bíblia para refutar Satanás, né? E de fato eu não discordo disso, tá? Ele usou a escritura, porque a escritura é uma fonte de autoridade, nós católicos concordamos com isso, né? Mas isso não significa que Cristo sempre tenha apontado para a Escritura como autoridades válidas, né? Na verdade, o Novo Testamento como um todo. Então, como exemplos de tanto coisas que são autoridade ou que são profecias, né, que não se perdem, tá? Eu posso citar algumas. Então, no caso de Jesus, né, ele cita a Cátedra de Moisés, né, que o Lucas bem sabe, diz que os fariseus sentaram-se na Cátedra de Moisés e que era para obedecer, fazer o que eles diziam, né? Então, Cristo está validando a Cátedra de Moisés, que é uma tradição oral, né, e o magistério ali, farisaico, né? Ainda que se isso aí era infalível ou não, né? Eu creio que extraordinariamente poderia ser sim, em alguns momentos, a gente pode até ficar aqui discutindo, né, quando que era, quando que não era, mas Cristo está apontando ali uma tradição oral e dizendo que é para seguir. Então, é verdade que Cristo aponta sempre para a Escritura? Não é verdade. Por exemplo, Mateus, ele fala, né? É uma coisa que eu vejo os protestantes confundir bastante, é o seguinte, eles falam assim, Ireneu de Lyon era só escriturista. Aí você pergunta por quê? Porque ele citou as escrituras. Então, tipo assim, eles confundem o fato de um pai da igreja citar as escrituras com o sola escritura. Isso não tem
assim, fundamentação lógica nenhuma, né? Não é porque está citando as escrituras que aquilo ali está dizendo que é só a escritura. Por exemplo, o, o, o catecismo da igreja, não sei onde que tá o meu, catecismo, ele tem milhares de citações das escrituras, milhares. E mesmo assim a igreja católica não abona o solo escritura. Por quê? O que é a questão do solo escritura? O solo escritura não diz que as escrituras são fontes de autoridade e fé e prática. Eles dizem que somente as escrituras são fonte de autoridade, fé e prática infalível. Né? Então, esse somente a escritura ser infalível que é o grande problema. Né? Porque nós reconhecemos a autoridade das escrituras, nós sabemos que ela é infalível, mas nós não dizemos que somente ela é infalível. Né? Porque senão a gente teria grandes problemas para resolver, que é, por exemplo, a própria formação do cânon. Né? Não sei se eles vão falar disso agora, né? Mas vamos continuar aqui, senão o vídeo vai ficar assim, gigante. Fala, né, daquela profecia que eu falei na live com o Lucas, na qual diz que ele chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então aí você tem um exemplo de uma profecia oral que se sustentou ali por séculos, enfim, não sabemos quanto tempo, mas seguramente desde a época dos profetas até Jesus Cristo, você tem essa profecia presente, né? E Mateus está registrando. Então quando Mateus olha para o Antigo Testamento, não está numa atitude de sola escritura. Ele nunca poderia registrar essa profecia oral que chegou até ele, se ele só cresce no que estava escrito. O mesmo exemplo acontece, por exemplo, com Judas, né? Na Epístola de Judas, ele cita, por exemplo, a profecia de Enoque, né? Do livro de Enoque, Judas 14:15, existe lá uma profecia de Enoque, não vou ficar lendo que perde tempo, né? Mas há uma profecia extraída desse livro, que não é um livro bíblico, né? Então você vê, Judas está se apoiando, tirando verdades ali, e inscriturando a verdade, né? Sendo que a verdade, na verdade, ela não está na Bíblia, ele está se apoiando numa outra fonte. Você tem, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 10:4, dizendo que a pedra que rolava, né, atrás dos israelitas, perdão, que havia uma pedra na época lá de Moisés, onde eles bebiam água, tudo, mas que a pedra rolava atrás deles, né? E que essa pedra era Cristo. Agora, não é verdade que essa tradição que a pedra rolava não está escrita. Ele está tirando do Bemid de Barrabá, né? Posso até mostrar aqui depois, mas ele isso está na tradição oral, né, judaica. Então, assim, isso são alguns exemplos, eu quero abordar os outros pontos, tá? Então, vou ficar só com esse. Sobre a questão da pregação oral ser infalível, eu discordo, eu creio que é infalível, sim, né? Porque os apóstolos equiparam. Os apóstolos nunca poderiam dizer, retende as tradições orais escritas, se as orais fossem falhas. Né? Eu não imagino Paulo... Não faz sentido você falar assim, ô Timóteo, o que eu te falei, você guarda, ensina, passa para outros. Mas toma cuidado, o que eu te falei é digno de falha. Né? Então, assim, se só o que é infalível é o que está na escritura, e Paulo manda seguir o que ele ensinou oralmente, pelo menos ele devia falar assim, ó, o que eu disse sobre Eucaristia, sobre eclesiologia, sobre oração, né, isso aí é infalível. Né? Dá uma lista, né, dá uma referência ali para Timóteo do que era infalível ou não. Mas Paulo não faz isso, né? Então, Paulo está falando para Timóteo guardar uma tradição oral, né, que foi ensinada para ele, ensinar isso para os outros, passar isso para a igreja, mas não dá a segurança de que aquilo que Paulo estava ensinando para ele era infalível. Então isso é um grande, grande problema. Não há sentido em fazer isso. Né? Eu não enxergo Paulo dizendo, por exemplo, que quando ele ensinava, poderia haver um erro, né? No sentido de que a escritura estava acima, por exemplo. Acho que seria um ponto interessante da gente discutir, mas de imediato não enxergo isso, tá? Mas ele assumindo que o concílio foi infalível, acho que aqui já não é mais só a escritura, né? Depois, o que mais que ele falou? Sim, o Banzoli aqui, ele assumiu que os apóstolos viviam num modelo epistemológico que não era só a escritura. Então, isso aqui, o Túlio deu um grande checkmate. E a questão que fica é, quando deixou de ser? Né? Quando a igreja se reuniu e falou assim, ó, depois que o apóstolo morreu, a gente não tem acesso mais aos apóstolos, então vamos ficar só com o que eles escreveram. Quando isso aconteceu? Quando os pais da igreja fizeram isso? Que concílio ecumênico definiu isso? Não existe nenhum registro sobre isso. Né? Então, não tem embasamento bíblico, não tem embasamento na tradição dos pais da igreja e não tem nenhum fato histórico de que a igreja tenha se tornado só a escritura. Né? Outra questão bastante importante, nós vemos os pais da igreja fazendo vários tratados, né? Tratados sobre Eucaristia, tratados sobre a rezar pelos mortos, tratados sobre
Virgem Maria, tratado sobre inúmeras questões. E a gente não vê um único documento escrito tratado sobre o Sola Escritura, né? Que seja outro nome, que seja tratado sobre a suficiência das escrituras, vamos dizer assim, né? Não estou exigindo aqui o nome Sola Escritura, né? A gente não vê isso, não vê. Sobre eu dizer que eu era só escritor do Antigo Testamento, né? Então eu até conversei com o Lucas dessa questão, né? Do Antigo Testamento, eu não tinha entendido se era o meu cano do Antigo Testamento, o cano dele, ou se por Antigo Testamento ele queria dizer a Antiga Aliança, né? Um termo mais amplo. Ele me disse que era a Antiga Aliança. Eu acho que ele está ainda falando da mesma coisa, tá? Então, olha, não é verdade que nós católicos sejamos só a Escritura em relação aos judeus, tá? Em primeiro lugar, porque os judeus têm um cano diferente do cano católico, né? Nós discordamos dos livros inspirados, nós aceitamos o deuterocano que os judeus não aceitam. Então, o deuterocano ficaria aqui numa tradição mais ampla, né, que não é a Bíblia da Antiga Aliança, como o Lucas queira colocar, né? Então nós podemos nesse ponto. Você importa também tradições, às vezes, litúrgicas. Então a mitra, por exemplo, né, é importada do judaísmo e algumas outras vestimentas, que eu vou ficar falando aqui. Falar que o católico é só a Escritura com relação ao Velho Testamento é uma falácia. Porque não é que nós aceitamos ou rejeitamos coisas do judaísmo, né? Assim, de forma aleatória. Fala assim, eu vou pegar esse aqui me parece bonitinho, eu vou pegar essa tradição, esse texto aqui eu vou pegar porque faz sentido pra gente. Não. A gente recebe exatamente aquilo que a igreja, em comunhão, né, de forma consensual, decidiu manter do judaísmo. Porque é uma coisa que o pessoal não sabe, mas o cristianismo, né, na verdade sabe, né? Só um modo de falar aqui. Mas o cristianismo, ele é a continuação da verdadeira religião judaica, lá dos pais da igreja, né, de Abraão, Isaac e Jacó. Né? Nós guardamos a herança, porque nós soubemos reconhecer o Messias, né? Reconhecer Cristo, Filho de Deus vivo, como diz São Pedro, né, em Mateus 18. Né? Então nós mantemos tudo aquilo que a igreja diz para nós mantermos do judaísmo. Né? E aí a gente vai ter inúmeras tradições litúrgicas, inúmeras tradições festivas. Né? Por exemplo, a gente não mantém nem mesmo as escrituras do Velho Testamento judaico. Né? São escrituras distintas. Né? Porque a nossa tradição, ela advém, por exemplo, da Septuaginta, que é uma tradução grega, né? Em que a gente vai ter aquela passagem lá de, se não me engano, deixa eu ver aqui, de Isaías 7,14, né? No texto hebraico, massorético, que os protestantes utilizam, Isaías 7,14 não está dizendo que a virgem dará à luz. Está dizendo que uma jovem dará à luz. Né? E olha que interessante, é uma tradução hebraica tardia, né? Que foi feita depois de Cristo. Então, como os cristãos falavam assim, Cristo nasceu de uma virgem, os judeus não poderiam de forma nenhuma coadunar com isso. Então, na tradução hebraica, né, massorética, eles colocam lá como sendo o termo de uma jovem, não de uma virgem. Só que quando nós vamos para a Septuaginta, que é um texto de 2, 3 séculos antes de Cristo, nós vemos lá que o termo em grego é o quê? A virgem dará à luz. Não é? Então, sim, o Sola Escritura, além de não ser algo que foi utilizado pelos apóstolos, nós temos esses grandes problemas que os protestantes, ao negar a fé católica, trouxeram para si, né? Por exemplo, o Velho Testamento deles é o texto maçorético. E aí, como é que eles fazem com a profecia de Isaías 7,14? Como que eles resolvem isso? Não sei. E a própria Cátedra de Moisés, que eu já citei, ele é um tipo da Cátedra de Pedro. Né? Então você tem, quando nós católicos dizemos, né, que o Papa fala ex-cátedra, né, de fato isso tem muito a ver com a Cátedra de Moisés. Tem esse paralelo, né, que é uma coisa que estava na tradição oral judaica, ainda que de uma maneira nas sombras, né, como fala aqui na Epístola aos Hebreus, que o Antigo é sombra do Novo, o Antigo Testamento é sombra do Novo, mas de todo modo havia ali há um paralelo, né? E nós católicos é uma coisa que ficou, é como se tivesse transmitido de Moisés para Pedro, né? Então agora só mudou o magistério, mas há uma cátedra, certo? Da onde você ensina e tem que ser seguido, né? Aqui seria uma autoridade infalível, né? Sobre a questão de citar a tradição oral, eu até poderia fazer, né? Mas aí entraria numa discussão sobre padres e de fato eu não creio que o debate hoje seja o católico provar se a tradição oral está uma parábola nos padres, tá? Acho que vai desviar aqui. Exato. O Túlio faz uma coisa que
muito, muito inteligente, que é manter o debate onde ele deve estar, né? Que é a questão do sola escritura tem base bíblica. Então, a tradição dos pais se contradizem, a tradição, não sei o quê, a gente não acha fundamentação para o Imaculada Conceição nos pais da igreja. Cara, isso é um segundo ponto. A gente tem que concordar. Existe base bíblica para o sola escritura? Os apóstolos seguiam o sola escritura? Porque se eles não seguiam, né, a gente já para o debate por aqui, né? Então a gente já dá um checkmate no sola escritura aqui, entende? Como é que nós vamos debater as tradições se você não conseguiu me provar que o sola escritura é verdadeiro? Que ele é o que foi utilizado sempre e por todos, em todos os lugares, né? Como diz São Vicente de Lerram, né? Então, aqui infelizmente o sola escritura aqui já foi dilacerado, né? Eu gostaria que o Lucas mostrasse mais a questão da escritura, né? A posição dele na Bíblia, tudo bem? Bom, sobre uma coisa, né? Sobre ele falar que o que é escrito é mais confiável, também tem algumas coisas interessantes, né? Eu posso projetar a tela? Tá acabando o tempo? 1 minuto e 25, meu caro. Não, tudo bem. É fácil. Aqui, né? Tá. Tem que clicar e apresentar. Isso, agora foi. Isso. Então, olha aqui, ó, os judeus, ó, eles eram um povo que tinha tradição oral escrita, né? Então, aqui eu peguei do Álvaro da Gílio, a iniciação estudo da Torá, diz que a leitura da Torá, com detalhes sobre a vocalização e entonação, segue rigorosamente o conceito conhecido como Massorá, né? A tradição massorética é um exemplo de tradição oral para o judaísmo. Não somente interpreta a escritura, como molda a própria leitura do texto. Todo esse conhecimento se preservou de forma oral por séculos entre os judeus, tá? Então, é falso que, tudo que está na oralidade se corrompe. Os judeus são um exemplo perfeitíssimo disso, né? Eles preservaram tradições orais, o modo como lê o texto, de forma oral. E aqui o exemplo que eu dei da Ilíada de Homero, né? No poema da Ilíada, ela ficou, de 1600 a 1100, né, ficou centenas de anos sem ser escrita, e depois teve um arqueólogo que achou a cidade de Troia baseado no poema. Né? 30 segundos, Túlio. Tá, esse poema ficou vários anos sendo transmitido por coisa oral. Né? Então, se os pagãos conseguem, se os judeus conseguem, eu não sei por que duvidar dos cristãos, de fato, né? Sabendo que o próprio cânon bíblico, por exemplo, ele foi ali transmitido também na hora. Pessoal, olha isso aqui, eu quero que vocês olhem isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é a Ilíada. Olha a chapota disso aqui. São mais de 500 páginas, né, de um livro alto. Isso aqui foi transmitido de forma oral por séculos até ser registrado. De forma oral por séculos. Então, o que o Túlio está dizendo? Ó, se uma coisa secular, sem valor nenhum, né, conseguiu se manter preservada ao longo dos séculos, por que uma tradição, né, ensinada pelos apóstolos, né, tendo as promessas do próprio Cristo, que a igreja ela não seria, ela não cairia em erro, né? Ela se preservaria do erro, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, né? A gente tendo a igreja como corpo do próprio Cristo, né? Sendo assim unida pelo Espírito Santo, né? A gente não tem uma coisa do nosso lado, nós temos o próprio Deus nos mantendo de pé, vamos dizer assim, né? Mantendo essa tradição junto conosco. Então, se os pagãos conseguiram transmitir isso aqui de forma oral ao longo de milhares de anos, né? Se a gente for ver lá, a Ilíada é de 1600, entre 1600 e 1100 anos antes de Cristo, e foi escrita no ano 500 antes de Cristo, né? Então, aí pelo menos 500 anos sendo transmitido de forma oral, sem se perder, o que nós, com o auxílio do Espírito Santo, não conseguiríamos fazer, né? Então, o protestante tem que provar isso. Tem que provar que o Espírito Santo abandonou os líderes da igreja, os padres da igreja. Abandonou a igreja e ficou mantendo só o texto bíblico como algo infalível. Então, o Espírito Santo abandonou a igreja, deixou a igreja cair no erro, deixou a igreja se tornar falível, para que apenas o texto material, que eu acho um absurdo, né? Apenas o texto material, apenas letras se tornassem infalível.
sendo que aquelas pessoas que cuidavam desse texto, que diziam que, ó, o cânon bíblico é esse, né? Tudo isso aí estava fadado ao erro. Porém, né? Somente a escritura é infalível. Isso é, como que eu posso dizer? Isso é testemunhar contra a própria fé, contra o próprio Deus, né? Contra o próprio Cristo, é chamar Cristo de mentiroso. Na oralidade, tá? Então, discordaria do Banzoli nesses pontos aqui, mas vamos lá. Como que eu paro a tela aqui? Então, pessoal, eu vou finalizar aqui, porque o vídeo já tá grande, já deu 1 hora de vídeo, né? Eu gostaria aqui de fazer um merchan, tá? Eu comprei esse livro aqui, ó, do Túlio Cristofoletti, O Nó Górdio e o Ovo de Colomba, uma crítica católica contra o solo escritura. Todo esse debate, ele tá resolvido e dito, vamos lá, nos 5 primeiros capítulos desse livro. É um livro, assim, excepcional. É um livro que trata sobre esses problemas que o solo escritura tem, né? E ele não é um livro, vamos dizer assim, técnico, ele não é um tratado teológico sobre o solo escritura, ele é um conto. Então você lê ele de forma muito natural, você lê ele de forma muito perspicaz, né? São, só para trazer aqui para vocês terem uma ideia, são 2 jovens amigos, né? O Vicente e o Samuel, que começam a debater sobre o solo escritura, né? O Vicente católico, o Samuel protestante reformado, e eles começam a debater, né? E o Vicente, ele primeiro recorre ao padre Enéas, né? Acho que é esse mesmo o nome do padre. E depois o Samuel, ele recorre ao, ao pastor, né? Que é, deixa eu ver o nome aqui do pastor, Euclides, né? O pastor Euclides. Então a gente tem, eu ainda não terminei de ler o livro, tá? Nós temos essas 4 figuras debatendo sobre sola escritura na Bíblia, que é o tema desse debate. Então, eu quero indicar para vocês esse livro, né? Aqui embaixo, na descrição desse livro, tem um link da Amazon, tá? É um link meu, se vocês comprarem por esse link, vai me ajudar bastante. Então, clica aqui e compre, né? Ajuda o canal a crescer, vai ajudar a gente a trabalhar e trazer cada vez mais conteúdo para vocês sobre sola escritura, sobre as verdades da fé católica, sobre as mentiras da fé protestante, né? Então, gostaria aqui de deixar essa indicação aqui desse livro maravilhoso para vocês. Eu vou continuar a reagir a esse debate nos próximos vídeos, né? Mas esse vídeo aqui já ficou grande o suficiente. Então, se você quer assistir mais esses vídeos, tá? Clica aqui no curtir, comenta aqui embaixo o que você achou do debate, o que você achou das considerações que eu coloquei aqui. Compartilha com aquele amigo seu, aquele amigo protestante que você sabe que está em cima do muro, tá? E não se esqueça de se inscrever, assinar os sininhos de notificações, porque isso ajuda muito o canal a crescer, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um vídeo de 1 hora, pessoal, é um vídeo que o YouTube dificilmente vai indicar, né? A não ser que você comente, né? A não ser que você interaja aqui com o vídeo para ensinar o YouTube, para explicar para o YouTube que trata-se de um vídeo muito bom. Então é isso, pessoal. Agradeço vocês até aqui, né? Fica com Deus. Salve Maria e viva Cristo Rei.